Famílias fortes, filhos bem-sucedidos. Como assim? Muita calma nessa hora. Quando eu trago sobre reconstrução de família, quando eu falo que a família bem estruturada, ela pode, sim, trazer filhos bem-sucedidos, eu tento botar numa amplidão, porque existem hoje muitos relacionamentos, infelizmente, abertos, onde a mãe é a mãe e o pai, e vice-versa. Ou guarda compartilhada. Então, quando eu me refiro, eu digo o seguinte: aonde estiver a mãe e o filho, a mãe e o pai, né? O pai, enfim, ali há uma família. A partir de onde estiver dois ou mais, ali o senhor estaria e ali se constitui uma família. Para de repente, puxa, eu fiquei de fora e a família só vai ser perfeita se tivesse o marido, o pai, e aí seria o correto? Era o desejo do nosso coração? Lógico, mas não é a realidade, a expectativa versus realidade. Então eu tenho que trabalhar em cima da realidade. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, para que eu possa abranger, né, todos que estão vivendo e passam por algum tipo de problema e que hoje estão se sentindo só eu e minha filha, só eu e meu filho, ou eu tô sozinho aqui porque meu filho está com a mãe. Então muita calma nessa hora, em algum momento ele vai estar com você, certo? A coisa mais importante para que esse filho, independente das consequências, venha a ser bem-sucedido, é o que eu costumo falar, que existe ex-mulher, ex-marido, mas não ex-pai e não ex-mãe. Então faça o seu papel com dignidade, coloque o seu filho no lugar certo de filho e lembre-se sempre que ele não pediu para vir. É um fato. A partir dali, você entende que quando você for daqui para outra, você pensa que não, talvez você não tenha entendimento, mas você vai prestar contas sim a respeito da educação que lhe foi confiada. É como se eu coloco meu filho numa escola, matriculo e eu naquele período X, eu digo, olha, a responsabilidade, se alguma coisa acontecer, é da escola. Assim o Senhor faz com a gente. Tantos querem ter filhos e não têm. E por que eu tive? Porque o Senhor entendeu que a mim ele confiaria aquele ser para que pudesse dar certo. E o que você vai dizer quando sentar lá com ele para dizer: foi tudo ruim? A responsabilidade vai ser de quem? Depende. Se você fez um papel bacana, você vai ter conforto para falar com Deus com relação a isso, certo? Eu, por exemplo, tenho conforto para falar com Deus, como ontem eu falei no vídeo a respeito, acho que anteontem, com relação ao meu filho, como eu faço com Deus. Porque se eu conseguir trazer dentro daquilo que ele me pedia, eu abri mão de muitas coisas até para poder ele ter mais segurança com aquilo que a gente fazia. Falhei, lógico, mas coisas assim muito pequenas perto de uma educação. Então eu tenho essa liberdade, eu sinto essa liberdade de pedir ao Senhor para que tudo funcione. Então vamos ver o que a gente pode fazer para que esse bem-sucedido soe para vocês, porque de repente vai falar, poxa, mas financeiramente? Não só, olha só, a prosperidade, ela não é só financeira. A prosperidade, ela tende para o lado espiritual. Nós trazemos para o lado financeiro porque o Senhor, quando faz, ele faz por completo. Deuteronômio nos ensina muito bem sobre isso e é pesado nos dois lados. Há uma condição, 28. Pela se, né? Então vamos com muita calma nessa hora para entender que o bem-sucedido é um filho feliz, um filho, sabe, compromissado, um filho que se realize, sim, porque aí as bênçãos chegam juntas com tudo isso. Então vamos lá, como a gente começa? Um bom diálogo. Perfeito. Tânia, mas eu não consigo. Inverte. Naturalmente os pais começam a querer falar porque viram alguma coisa que está em desalinho. Inverte. O papel aqui é o seguinte: quero conversar com você. Não está tudo bem. Você já está entendendo nisso. Então, eu quero que você comece a falar. E você vai segurar o máximo para que ele possa expressar tudo que ele tem. A única coisa que você tem que pedir a ele é que não extrapole o linguajar, o tom da voz, e você vai fazer da mesma forma para que ali vocês consigam ter um relacionamento que nem quando dizem quando é criança. Vai chamar a atenção do filho, desce, fica abaixo para ver a mesma distância, não se coloque em cima. Então, adultos, adolescentes, façam da mesma forma para que ele sinta confiança e veja em você a condição de abrir e talvez você conseguir ouvir, que por sermos autoridade, às vezes fechamos os olhos e os ouvidos e só falamos. As responsabilidades dadas a eles, a partir de hoje você tem responsabilidades. Se é pequenininho, ensinar a dobrar um lençolzinho e arrumar o travesseiro. Se é mediano, a tirar o lixinho. E se é grande, os compromissos já com ele mesmo, que é importante ele conhecer isso para se tornar um homem bem-sucedido ou uma mulher.
habilidades, perceber quais são as habilidades dele e ajudar a ele desenvolver, mostrar a ele que amanhã ele vai precisar, de repente, nisso a nível de trabalho, dentro de uma escola, no seu meio social. Relação de afeto, de confiança é muito importante. Independente daquilo que você vai chamar a atenção, daquilo que você vai corrigir, ele precisa entender que é um cuidado, que é uma forma de você levar para ele que o amor está ali envolvido e não o narcisismo. E aí você consegue transpassar isso para que ele possa sentir a mesma confiança em você, de não uma cobrança, mas sim um relacionamento saudável. Agir com autoridade, não sendo autoritário, que há uma diferença, é aquilo que eu digo que está errado, mas é a forma com que eu falo, para que ele não se sinta de menosprezado e ainda, de repente, cria um mal-estar de ir embora, aquelas coisas que a gente vê por aí, e de pais dentro de casa sem falar com filhos. Isso não cabe a uma família forte. Famílias fortes, lá no final você vai entender porque elas se tornam fortes. Bom, criar atividades juntos, dependendo da fase. Se a criancinha, vamos ter que ter tempo de brincar assim. Ah, mas tem babá, olha só, você botou o bebê na barriga, no ventre, você fez o filho. Tem que criar tempo para que ele consiga entender quem é o pai e quem é a mãe. Então, na fase da adolescência, aquele cineminha legal, saber como é que tá as paquerinhas para você começar a entender qual o caminho que ele está andando, com quem ele está se relacionando, trazer para um lanchinho em casa. E na fase adulta, um jantar legal, um cinema assim, e isso vai trazendo laços de famílias que eles não são corrompidos com o que a gente ainda vai dizer. Reconhecer os talentos e até mesmo aquilo que ele fez que você confiou a ele como responsabilidade. Deu, ele cumpriu? Lembre-se de dar gratidão. Não faz isso com o cachorrinho, mal comparando. O cachorrinho tem que dar o biscoitinho. E por que o filho faz alguma coisa, ele era obrigação? É obrigação, a gente até sabe, que nem a dona de casa, mas é bom receber um reconhecimento do seu marido quando ele chega e fala, caraca, encontrou a casa limpinha, arrumado. Era obrigação. Mas não é bem assim. Então a gente tem que também pensar na outra ponta para ser uma família. E não sermos os donos apenas daquela casa. Correto? Vou ter que passar para o outro módulo, infelizmente, porque está acabando o tempo. Mas vai ser curto. Liberdade monitorada. Eu acho que isso aí vai passar para o outro módulo, sim. Para você entender o que eu faço na minha casa e que, olha, fecha bacana. A liberdade monitorada, ela é bacana quando ela também é saudável. Por exemplo, o que eu faço com meu filho? Ele está saindo para o curso, ou de repente tipo, com um amigo, e aí eu falo, puxa, quando você chegar, filho, dá uma ligada para mim, para poder, sabe, a gente ficar sabendo, porque aí fora nem as coisas a gente vê televisão, e é uma verdade. E aí ele, não, mãe, tudo bem. Então ele não percebe que eu estou monitorando, e eu estou monitorando sim, porque eu monitoro sim. E aí ele chega e manda um zap, mãe, cheguei, até mesmo quando chega na igreja, chegou no curso, aí eu, ok. Então com isso eu faço ele se abrir e dizer aonde está, com quem está. Mas fala aí, quem está com você? Ou às vezes, quando eu estou com o coração apertado, deu 11h30, meia-noite ainda não chegou, aí eu ligo para ele e falo assim, olha só, daqui a pouquinho eu quero dormir, mas para saber, você está com a chave mesmo? Que eu não procurei, não achei. Aí eu crio uma situação, eu consegui falar e meu coração se alivia. Ele, não mãe, estou assim, claro, você tem a chave? Eu falei, poxa, filho, não sei que deu branco, procurei, achei que tivesse esquecido. Então eu crio uma situação e passo segurança, e com isso eu troco informações. Tá legal aí? Como é que tá? Tu me manda um beijo mesmo, não sei o quê. Eu tenho essa liberdade de mandar fazer isso, né, com a galera. Às vezes, eu não faço, mas às vezes eu sinalizo para ele que eu tô ali, ainda que de longe. E pra gente fechar, que eu precisava, rapidinho, olha só, Salmo 127 diz, eu tinha que trazer esse pedacinho para vocês. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E aí ele aumenta mais, só que eu não vou terminar, se você quiser ler depois, é maravilhoso, tem muita coisa, provérbios, então é uma beleza, sabe? Orar pelos seus filhos. Quer família mais forte do que aquela que ora? Quer família mais forte do que aquela que consegue trazer as orações ao altar do Senhor, levar, na verdade, se colocar de joelhos e lançar a sua família? Eu botei um vídeo essa semana a respeito das mães e os pais que oram pelos seus filhos, mesmo que estejam separados aí, olha, né? Porque infelizmente, cada um na sua casa, não deixe de levantar um clamor e uma oração sobre os seus filhos não, porque esse mundo está mal. E abençoá-los sempre. Fez alguma coisa de errado? Advirta. Chame atenção, mas nunca levante a voz para amaldiçoar. Lembre-se, palavra tem poder. Peguei um caso aí, que a mãe disse, eu preferia ele morto, não sei o quê. Eu digo, olha só, não amaldiçoe. Vamos ter sabedoria. Eu sei que é muito difícil. Então, terminei aos trancos e barrancos. Família e reconstrução, meu Deus.